E aí, dá pra viver de futebol virtual ou só ganha dinheiro com esse negócio quem vende curso? O que você acha? O que você acha é livre pra comentar aqui embaixo. Agora, o que eu vou te mostrar nesse vídeo é a realidade. Meu nome é Wesley Andrade e eu trago conteúdo de forma prática e objetiva pra você aqui no YouTube. E hoje, galera, eu quero te trazer um conteúdo um tanto quanto polêmico, mas muito legal, né? Dá pra viver de futebol virtual ou só quem ganha dinheiro é quem vende curso? Eu também quero te lembrar que este vídeo é um patrocínio do Podcast do Milhão. É um podcast sobre inteligência financeira, é um podcast sobre negócios digitais. É um podcast muito massa, inclusive eu já gravei lá, certo? E eu recomendo que você assista e se inscreva no canal. O link tá fixado aqui no primeiro comentário. Pessoal, dá pra viver de futebol virtual? A resposta é claro que dá. Mas na vida tudo tem seu ônus, a parte ruim, e seu bônus, a parte boa, né? Eu vou te falar uma coisa, dá pra viver de futebol virtual? Com certeza dá, mas dificilmente tu vai fazer isso. Wesley, por que dificilmente eu vou fazer isso? Bom, primeiramente vamos entender que no futebol virtual existe uma ordem natural das coisas, tá? Por exemplo, galera, primeiro tu cria renda extra no futebol virtual. E aí depois de criar uma renda extra, tu cogita a possibilidade de sair do teu emprego e tornar isso aqui tua única fonte de renda. Pela minha experiência pessoal, eu vou te falar, tá, galera? Porque isso aconteceu comigo em 2019. Essa aqui era a minha única fonte de renda. O que era a parte boa, tá? O futebol virtual, galera, ele é um mercado que se tu bate a tua meta em 1 a 2 horas, eu acredito que todos nós temos sonhos, tá? E para tu realizar os teus sonhos, tu precisa de tempo e dinheiro. E o futebol virtual te proporciona essas duas coisas. Porque se tu vive de futebol virtual, em 1 a 2 horas tu bate a tua meta e você tem o dia todo livre para investir o dinheiro que tu ganhou e o tempo que tu tem nos teus sonhos, tá? Mas por que dificilmente tu vai viver de futebol virtual? Eu vou te falar pela minha experiência pessoal, tá, galera? Geralmente no teu trabalho, às vezes a gente tá no meio de um balde de caranguejo e não sabe. O que é a metáfora de um balde de caranguejo, Wesley? É mais ou menos assim, ó. Galera, se você botar 2 caranguejos dentro de um balde, nenhum vai se embora. Porque sempre que um caranguejo quer ir embora, o outro pinça ele para baixo. Sempre que um caranguejo quer ir embora, o outro pinça ele para baixo. Se tu botar um caranguejo no balde, ele vai se embora. Mas se tu botar 2 ou mais, ninguém sai. E aí o que acontece? Quando tu tá no teu trabalho, geralmente tu convive com pessoas, tá, galera, que não são as melhores, que não são as que mais querem o teu bem, nem são as mais capacitadas do mundo. E nem são pessoas que vão te apoiar. O que acontece, tá? Talvez hoje tudo que tu mais queira é viver de futebol virtual. Mas tu vai ver que o dia que tu largar esse emprego, tá, galera, que é um balde de caranguejo, você vai entrar em um mundo de futebol virtual que é tu na frente do computador. É tu, computador e a Bet365. E quando tu entra nesse mundo, eu vou te falar pela minha experiência pessoal, tu pensa, agora só vou viver de futebol virtual. Só que tem um ditado, galera, isso eu não posso explicar, eu posso sentir, tá? O que a gente sente, a gente não precisa explicar, né? A gente sente, simplesmente. Eu sinto que dinheiro chama dinheiro. Você já ouviu esse ditado, né? E como que isso ocorre, galera? Quando tu te desliga das coisas ruins da tua vida, das coisas que te paralisam, e uma das coisas que mais paralisam uma pessoa é um trabalho inadequado, um trabalho que ela não gosta, com colegas que ela odeia. Por que isso paralisa a pessoa? Porque geralmente a pessoa que trabalha onde ela não gosta, ela deixa toda a energia dela ali. Seja repelindo as más energias, seja trabalhando em algo que ela não gosta. Não tem nada pior que fazer algo que você não gosta, né? Tem que botar muita energia para fazer algo que a gente não gosta. Quando tu sai desse mundo, galera, e eu vou te falar pela minha experiência, quando eu saí daquele mundo, me desliguei de certas pessoas e comecei a ser eu comigo mesmo, cara, foi o momento que eu mais evolui na minha vida. Sabe por que o virtual mudou a minha vida, galera? Não apenas pelos ganhos do virtual. Mudou a minha vida porque através do virtual eu me tornei a pessoa que eu precisava ser para obter o resultado que eu buscava. Por exemplo, tá? Todo cara de sucesso, tu vai ver que ele nada mais é do que um conjunto de hábitos que levam o cara a ter sucesso. Todo cara de sucesso lê muitos livros. Todo cara de sucesso, tá, galera? Ele tem a companhia das pessoas certas. Todo cara de sucesso, ele cria um negócio de alto valor. Então, por que eu te falo que dificilmente tu vai viver de futebol virtual, retomando o vídeo? Porque quando tu passa, galera, a viver do futebol virtual, a criar disso a tua única fonte de renda, parece que o teu mundo se abre, parece que um novo universo se abre na tua frente. Um universo em que não mais tu tem a companhia de pessoas inadequadas, de pessoas que vão te dizer que tu não pode, e tu começa a ter renda nesse mercado e acreditar que tu realmente pode. O que aconteceu comigo, tá, galera? Eu operava 1 a 2 horas, fazia ali a minha meta do dia, tudo bem, galera, nada muito alto, nada muito grande, e dedicava o resto do meu dia a fazer cursos, livros, pessoas interessantes, negócios, sabe? Às vezes a gente tá tão ocupado trabalhando que a gente não tem tempo para ganhar dinheiro.
Se você trabalha muito, você às vezes não tem tempo para ganhar dinheiro, porque trabalho não dá dinheiro, galera. Boas ideias bem executadas dão dinheiro. Então, o que eu quero te falar sobre o futebol virtual? Dá para viver de futebol virtual? É claro que dá. Mas por que você faria isso? Em um mundo com tantas possibilidades, em um mundo com tantas fontes de renda que você pode criar. Eu acho muito difícil que você viva de futebol virtual pelo ponto 3 dessa conversa. Sabe qual era a coisa mais difícil quando eu vivia de futebol virtual, galera? Era saber que hoje eu fui muito bem, que ontem eu fui ótimo, que anteontem eu fui espetacular. Mas que se amanhã eu baixasse a guarda, eu botava tudo a perder. Tu pode trabalhar 29 dias no mês de forma muito boa neste mercado. Se no 30º dia tu vacilar, tu bota tudo a perder e ainda sai no prejuízo. E tu tem que ter uma mentalidade muito, muito forte para conviver com essa insegurança, conviver com esse medo. O que eu quero te falar, galera, é que sim, dá para ver de futebol virtual. E, inclusive, vai haver um momento na tua vida, se tu levar isso aqui a sério, que tu vai viver do futebol virtual. E tu vai ver que essa fase, ela vai ser muito curta. Porque quando tu foca neste negócio, galera, parece que se abre um mundo, um mar de possibilidades. É algo que eu não posso nem mesmo te explicar, apenas que eu consigo sentir. E eu te falo uma coisa, tá? Se você é alguém que está disposto a se arriscar, a investir no teu conhecimento, a se preparar, você vai mais longe do que você imagina. Muito mais longe. Hoje, tá, galera? Tô indo para 7.000 alunos. Hoje, pessoal, eu construí, tá, várias fontes de renda. E eu vou te falar uma coisa. Eu nunca planejei estar aqui. Eu nunca na minha vida imaginei que eu teria o que eu tenho. Assim como você certamente não imagina aonde pode chegar se estiver com o foco certo. Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo, tá, em que eu até fugi um pouco do tema, mas eu queria te trazer isso. Eu queria que você entendesse, tá, que muitas vezes tu não progride na vida pelas companhias que tu tem. E que uma vez que tu corte essas companhias e passe a focar em si mesmo, cara, tu te torna a tua melhor versão. E a tua melhor versão ganha muito mais dinheiro, a tua melhor versão tem muito mais respeito, muito mais reconhecimento. Espero que você tenha entendido. Se você gostou desse vídeo, curte, por favor, compartilha, te inscreve no canal e, por favor, deixa o teu comentário se você quer mais vídeos como esse, se fez sentido para você. Tudo bem? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.